Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores, ainda trabalhando com o capítulo 1, que é Entendendo Redes de Computadores. Na aula passada nós vimos alguns conceitos, tipos de redes. Essa aula nós vamos ver mais a questão de hardware e software de rede. Então vamos ver os elementos que a gente usa nas nossas redes, tanto domésticas quanto não domésticas, de todos aqueles tipos que a gente citou na aula passada, alguns dos equipamentos mais utilizados para a gente poder trabalhar com uma rede de computadores. Pois bem, hardware e software de rede, como eu acabei de citar, a gente vai abordar alguns conceitos físicos, então os elementos que a gente utiliza para a formulação de uma rede. Então a gente vai citar, por exemplo, o hub, o switch, o roteador, placa de rede e o padrão Ethernet, que em muitos lugares é também chamado, muitas literaturas chamam de protocolo, muitas chamam de padrão. As duas coisas estão corretas, tá pessoal? Se você ouvir alguém falar protocolo Ethernet, não tem problema, não está errado. Se alguém falar padrão Ethernet, não tem problema, não está errado também. As duas terminologias estão corretas, são aceitas e são trabalhadas dentro da literatura. Bom, o padrão Ethernet, ele segue a norma I3E 802.3. Essa norma, ela muda de tempos em tempos, tá? Então ela é constantemente atualizada e ele é um padrão de comunicação. Como eu acabei de citar, ele também é chamado em muitos lugares como protocolo. Não está errado chamar de protocolo, não está errado chamar de padrão. Porque o protocolo nada mais é do que um conjunto de regras. E aqui no padrão Ethernet, nós temos esse conjunto de regras. E o padrão, ele é um padrão, então uma normativa que tem que ser seguida. Então as duas terminologias cabem perfeitamente quando a gente vai falar sobre Ethernet. Então ele nada mais é do que um padrão ou protocolo de comunicação, que vai das mais variadas velocidades, de 10 megabytes a 10 mega, por exemplo, 10 gigabytes. Se trabalha com diferentes modos de transmissão, por exemplo, half duplex e full duplex. Esses dois termos aqui a gente vai ver eles bastante no decorrer desse slide da aula como um todo, então eu vou explicar eles um pouquinho melhor para vocês aqui agora. Half duplex e full duplex funcionam da seguinte forma. Nos dois, você tem a comunicação pode ir e voltar, ou seja, o meu transmissor ele também é receptor e o meu receptor também é transmissor. Então eu tenho o dispositivo A e o dispositivo B, os dois mandam e recebem informação. Existe, por exemplo, um modo de transmissão que não está aí, que é o simplex, que aí não. Quem é transmissor só transmite, quem é receptor só recebe, só escuta. Então você só tem um que fala e um que escuta. Não é possível essa troca de ambos os lados da informação. A half duplex e a full duplex é possível que os dois elementos troquem de informação um com o outro. Então qual que é a diferença entre eles? O half duplex, ele funciona da seguinte forma: os dois podem transmitir e receber, porém, um de cada vez. Então pensa como se você tivesse um único fio que interligasse o dispositivo A com o dispositivo B. Enquanto o dispositivo A transmite informação, o dispositivo B só vai receber informação. Depois que o dispositivo A mandou toda a informação para o dispositivo B pode mandar uma resposta por esse mesmo fio. Mas os dois não podem mandar e transmitir ao mesmo tempo. Então, enquanto um transmite, o outro recebe, enquanto o outro recebe, o outro transmite. E vice-versa. Então, é como se você tivesse só um fio. Se você mandar os dois ao mesmo tempo, você vai ter como se fosse um curto-circuito. Então, só que trabalhando em sistemas de comunicação, a gente chama de colisão. Então, quando você tem numa comunicação half duplex, somente um manda e um escuta. A full duplex, também eu posso mandar e transmitir, os dois são transmissores e receptores. A diferença neles eu posso mandar e transmitir, enviar e receber ao mesmo tempo. Ou seja, é como se eu tivesse o elemento A e o elemento B, os mesmos dois elementos A e B, porém agora eu tenho dois fios entre eles. Então um fio ele fica só para mandar a informação do A para o B, e o outro fio fica só responsável por mandar a informação do B para o A. Então, diferença entre eles, half duplex. Os dois mandam e recebem, porém, um de cada vez. Full duplex. Os dois podem mandar e receber ao mesmo
tempo. Uma placa de rede. Para que um computador se conecte com outro computador ou com um dispositivo de rede, é necessário que todos os dispositivos dessa rede contenham uma placa de rede. Se eu vou me comunicar no protocolo Ethernet ou no padrão Ethernet, eu preciso de uma placa de rede com os padrões Ethernet. Então, se eu vou utilizar esse protocolo, eu vou utilizar a placa de rede relativa a esse padrão, esse protocolo. Atualmente, todos os computadores, notebooks, de dispositivos que a gente tem, eles já vêm com essa placa de rede on-board. Off-board seria como se eu tivesse que conectar uma placa de rede externa. Em computadores desktop isso ainda é um pouco comum em alguns. Notebooks já vem geralmente on-board, então eu já tenho ali na própria placa-mãe, já tenho a placa de rede integrada. E essa placa de rede pode ser com ou sem fio. Hub. O Hub ele é um dispositivo de rede que tem uma única função, interligar fisicamente os dispositivos da rede. O seu funcionamento se assemelha a uma régua de energia, um filtro de linha, digamos assim. Então eu tenho lá várias tomadinhas, e dessas várias tomadinhas eu vou ter um cabo Ethernet ali ligando cada uma, e no cabo Ethernet ele vai mandar a informação para cada uma. Ele está em desuso, pois ele envia um pacote por vez e não tem um controle de fluxo. Ele é um dispositivo um pouco mais complicado se você for utilizar para bastante dispositivos. Qual que é a grande problema dele ali? Ele funciona por broadcast. O que isso significa? Isso significa que eu vou mandar do dispositivo 1 para o 8. Eu tenho lá um hub de 8 portas, por exemplo. Eu vou mandar uma informação para o dispositivo 1 para o 8. Eu não vou mandar ela diretamente da 1 para 8. Eu vou mandar para todo mundo. E todas elas vão receber. Aí pensa lá, a porta 2 vai receber aquela informação e vai falar, não, essa informação não é para mim. Então ele vai descartar essa informação. Mas ele envia para todos. Ele pode ser usado para poucos dispositivos, mas ele não serve para você conectar redes grandes. Para conectar redes grandes, ele está sendo substituído pelo Hub Switch. O Hub Switch ele já se assemelha muito mais a um switch, que é um dispositivo que a gente vai ver lá para frente. A grande diferença é que ele sabe o destino correto, então eu não vou mandar para todo mundo, eu vou mandar a informação somente do ponto A para o ponto B e não mandar para todo mundo. Então eu tenho aqui o que é chamado de controle de fluxo, né? Switch, ele é mais utilizado e ele é melhor do que o Hub. Porém, ele é muito mais caro. Então, por exemplo, para uma residência, nem sempre compensa você colocar um switch. Às vezes compensa você colocar somente um hub, porque ele vai ter um funcionamento muito mais barato do que o switch. Ele, diferentemente do hub, ele tem controle de fluxo e controle de tráfego. E a parte mais legal aqui é que ele busca a melhor rota. Então eu vou mandar do ponto A para o ponto B. Digamos que numa rede grande eu tenha pontos e servidores intermediários. Eu vou conseguir achar, é melhor eu mandar do ponto A para o ponto B, para o ponto C, do que eu fazer, por exemplo, uma rota mandar do A para o K, para o Y, para o J, para depois conseguir acessar o ponto C, que é o ponto que eu quero. Então ele faz esse gerenciamento, ele consegue encontrar a melhor rota e deixar essa melhor rota salva. Assunto que a gente vai tratar um pouco mais para frente. Ele controla cada porta individualmente. Então, se eu tenho várias portas ali do meu switch, cada uma delas funciona de forma individual. E ele tem um canal de comunicação exclusivo. Então, depois que eu abrir uma porta ali entre o ponto A e o ponto B, ele vai utilizar aquele cabo, aquele canal que você colocou ali, ele vai ficar só do ponto A para o ponto B. Então, se eu interliguei ali num switch, o meu switch para um computador aqui, um lá, aqueles dois cabos vão estar focados. Ele tem um canal exclusivo para aquela comunicação entre o ponto A e o ponto B. Roteador. Ele é igual ao switch, porém com mais funções. Ele requer um pouco mais de capacidade técnica para fazer a configuração dele. Então ali a gente vai ter configurações de IP e tudo mais. Ele pode ser IP fixo ou IP através do DHCP, dois assuntos que a gente vai falar mais para frente, principalmente no próximo capítulo. E ele pode conectar diversas redes e de diversos tipos. Isso é muito legal. Então eu tenho uma sub-rede aqui, uma rede aqui, outra rede lá. Eu vou comunicar
Do computador eu comunico com o meu roteador, que vai conectar com o roteador dessa outra rede e vai conseguir chegar do meu dispositivo final. Mesmo essa minha rede, essa minha rede é numa topologia estrela, e a outra eu estou citando de uma rede tipo barramento, então são redes completamente diferentes. Uma é uma MAN e a outra é uma WLAN, não tem problema, o roteador vai fazer ele consegue mandar a informação de uma rede para outra, de redes completamente diferentes em qualquer lugar do mundo. Os roteadores estão cada vez ficando mais modernos, então hoje é muito comum quando a gente vai comprar um roteador para nossa residência e tudo mais, ele já é um roteador, ele também é modem junto e ele também já tem Wi-Fi. Muitos deles já têm um próprio switch, hub switch integrado e tudo mais. Então o roteador ele já está cada vez mais moderno, cada vez mais agregando todos os outros elementos ali nele próprio. Meios de transmissão. O meio de transmissão nada mais é do que como a minha informação vai ser transferida do meio A para o meio B, ou seja, é o meio físico que essa informação vai andar do ponto A para o ponto B. Então imagina, eu estou mandando essa informação por cabo, como que ela vai realmente trafegar de um lugar para o outro? Então ela pode ser através de um cabo, se por exemplo, se a gente estiver tratando de uma comunicação a rádio, o meio físico é o próprio ar. E outros exemplos, por exemplo, no caso de um sonar, eu posso ter o meu meio físico é a própria água. Então eu tenho várias diferentes possibilidades de comunicação, de vários diferentes meios de transmissão. Então, como exemplo do meio físico, nós temos o cabo coaxial, par trançado e fibra ótica. O cabo coaxial, esses são os meios guiados, ou seja, eu estou guiando a informação desse ponto até esse. Como vocês viram ali, todos são tipos de cabos, então esses são os meios guiados. Os canais de transmissão, elas são separados entre guiados e não guiados. Guiados é onde eu sei, a informação vai sair daqui e vai vir para cá diretamente. Os não guiados, a informação vai vir daqui e vai vir para cá, mas ela pode ir para todos os outros lugares antes de chegar em um determinado lugar, ou seja, é a nossa comunicação sem fio. Então aqui a gente tem, por exemplo, rádio, infravermelho, no geral a comunicação sem fio. Todas essas comunicações dos meios de transmissão acontecem através das topologias, que é um assunto que a gente vai tratar mais para frente, nesse mesmo capítulo. Então, o cabo coaxial. O cabo coaxial ele é muito conhecido nosso como o cabo da TV a cabo, né? Então, ele é muito utilizado em algumas placas Ethernet, por mais que o cabo par trançado seja de longe o mais comum para placas de Ethernet, mas existem placas de Ethernet que trabalham com o cabo coaxial, principalmente se a sua internet é por TV a cabo, provavelmente ela também recebe sinal através do cabo coaxial. Então ela tem dois tipos de padrão, um para uma expansão maior de cabo, o outro 10 base 5 para uma expansão de 500 metros, o 10 base 2 para uma expansão de 185 metros. Obviamente o 10 base 2 ele tem uma limitação maior, mas ele é mais barato do que o outro. Esse cabo ele é conhecido pela sua grande isenção de interferências eletromagnéticas e muito utilizado em ambientes industriais e para o caso da internet, quando a sua internet internet por TV a cabo, você vai ver ali cabo coaxial chegando no seu roteador, na sua placa, no seu modem, você vai ter ali uma entrada de um cabo coaxial. A gente vai tratar mais sobre esses cabos no capítulo 2, mas tem bastante coisas deles aqui. O cabo coaxial, como eu falei no slide anterior, ele é muito resistente a interferências. Por que ele é resistente a interferência? O cabo coaxial ele funciona através de camadas. Então nós temos aqui uma camada mais externa, que é essa daqui, que ela é chamada de jaqueta. Ela faz a proteção do cabo, proteção contra pontos físicos mesmo, né? Ninguém passar uma cadeira em cima do cabo, alguma coisa assim. Ele é para proteção do cabo no geral. Depois nós temos essa malha
de metal. Essa malha de metal, ela juntamente com essa malha de isolamento interno, elas são responsáveis por essa grande proteção que esse tipo de cabo tem contra interferência. Então, esse cabo, muito conhecido por conta disso, que ele é um cabo muito resistente, é um cabo robusto, que você não vai ter problemas de interferência, ele se dá devido a essa tripla proteção que ele tem aqui desse material isolante, contra esse material essa camada de metal que vai fazer essa proteção eletromagnética, seguida de uma última capa, que é a jaqueta que faz a proteção externa do cabo. Por último, nós temos o fio de cobre, que é esse fio interno que você pode ter um ou vários fios trançados nessa parte aqui, que é por onde vai trafegar propriamente dita a informação. Então, ó, esse aqui é um cabo coaxial. O segundo modelo é o cabo par trançado, muito comumente chamado em muitos lugares como cabo Ethernet. Ele é chamado de cabo Ethernet porque ele é o cabo padrão da Ethernet base 10. E se você já brincou com esse cabo aqui nas aulas de eletrônica, se você cortar ele, você vai ver que ele tem 4 pares de fios de cobre. Esses pares são de cores diferentes e eles vêm trançados entre si. Então, se você tem um azul, você vai ter um azul mais clarinho ou azul e branco. Aí o laranja com laranja e branco, verde com verde e branco, marrom com marrom e branco. Eles fazem esses pares comuns para auxiliar na própria montagem e tudo mais dentro dele. Ele tem um alicate, inclusive, especial para a montagem dele. E eles são todos depois cobertos por essa capa plástica para reduzir o campo eletromagnético externo. Existem 3 tipos de cabo par trançado: o cabo FTP, que é uma blindagem mais simples, então ela é uma pequena folha de aço que envolve todos os pares de cabo, simplesmente contra algumas interferências. O cabo STP, que aí já é o Shielded Twisted Pair, ele vai um pouco além, que aí ele utiliza uma blindagem individual para cada parzinho daqueles. Então aquele par azul um pouquinho mais claro, ou azul e branco, ele vai ter uma blindagem para cada par daquele. E o cabo SSTP, ele combina essa blindagem individual de cada par com uma segunda blindagem externa. Então é como se você estivesse unindo as proteções do cabo FTP e do cabo STP e criando então o cabo SSTP, onde você tem então 2 proteções, tanto a proteção individual para cada par de cabo, quanto a proteção comum que você vai ter para todos eles. Por último, nós temos aqui o cabo fibra ótica, que ele é um cabo que você tem a comunicação através de sinais luminosos. Então você tem uma camada de núcleo, que é um filamento de vidro, e um revestimento que nada mais é do que um isolante elétrico para você não ter interferência no filamento de vidro, que é por onde vai trafegar a luz, que é o método que a gente utiliza fibra ótica, ou seja, eu consigo mandar informações através de ondas luminosas, através de sinais de luz. Isso é muito bom, por quê? Pensa que nada viaja mais rápido que a velocidade da luz. Então, quando a gente utiliza o cabo fibra ótica, a gente geralmente tem uma velocidade maior do que a dos outros cabos. O cabo fibra ótica ele pode funcionar de 2 formas, do monomodo e do multimodo. O monomodo, eu mando um feixe, eu mando um feixe de luz diretamente entre o ponto A e o ponto B pelo núcleo do cabo. Ele é um pouco mais limitado em termos de distância do que o multimodo. O multimodo, o feixe viaja trafegando, fazendo refrações nas paredes. Então pensa que, por exemplo, você tem esse cabo, um deles a luz está vindo diretamente daqui para cá, em uma única viagem entre o ponto A e B, e no outro ele vai sendo refratado, ou seja, ele vai batendo nas paredes do cabo e enviando a informação.
Beleza, pessoal? Essa foi nossa segunda aula de Fundamentos de Redes de Computadores relativos ao capítulo 1. Retorno com vocês em breve para o último tópico, um pouco mais curto do que esses outros dois do capítulo 1, que é o capítulo de topologias de redes, talvez uma das partes mais importantes que a gente tem aqui do primeiro capítulo. Um grande abraço, bons estudos!